Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Empreitada do Bem com a nossa querida Rede Amigo Espírita. Iniciando aqui hoje de novo, aliás, reiniciando mais um estudo do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, de toda a pleiade cristã que trouxe para nós aí uns conhecimentos absolutamente imprescindíveis para a nossa jornada obter o maior êxito possível. Então, estamos aqui nessa comemoração aqui de hoje, mais um ciclo que se inicia. É o terceiro. Iniciamos lá em 2016 pela primeira vez, em setembro, e esse ano vamos entrar aqui no nosso nono ano já, e a média dá uns 4 anos e pouquinho cada leitura completa, estudo completo de O Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje estamos então aqui nesse momento de reinício pela terceira vez, né? Teve o início da primeira vez, 2016, mais ou menos 2020, né? A gente começou de novo, foi na época da pandemia, e hoje finalizou-se então a pandemia e etc, e já estamos aqui nessa terceira jornada, terceira série, vamos dizer assim. E é uma alegria poder estar aqui, receber essa permissão divina. Queria muito saudar cada um de vocês que participam, que fazem parte dessa grande corrente do bem, desejando que todos possam estar aí bem, com saúde, com alegria, com serenidade, para que a gente adquira a força de caminhar mais 4 anos. Você está disposto aí, não, a fazer uma grande jornada? Imagina só, acho que em 4 anos caminhando dá para dar a volta no mundo. Nós vamos dar a volta no mundo em busca desse conhecimento que só traz para nós benefícios e novas amizades, enfim, esclarecimentos e consolo e fortalecimento para que a nossa jornada seja mais produtiva. Vamos juntos ou não? Bora. Bora? Vocês estão afim? Então, enquanto a Estela dá o bom dia, coloco a música de fundo aqui, porque está só começando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem-vindos. Jesus nos ilumine sempre. É isso aí. Bom dia. Dar a volta então no Vamos. Evangelho. Imagina alguém chamar você para caminhar sem sapatos. Isso é a gente na Terra, sem um direcionamento, uma religião, uma fé. E a doutrina espírita, o convite que a gente faz para todos, eu acho gostoso o tanto de gente que você anda traz para perto de nós, porque ele atende pessoas de várias fés, né? E ele não tem um pingo de vergonha de falar para a pessoa, olha, isso daí que você tá vendo, você tá indo em alguma religião? Aí a pessoa geralmente fala, eu sou evangélico, mas não vou, eu sou católico, mas não vou. Ele fala, eu sou espírita, então o que eu posso te chamar é para dar um pulinho lá no nosso centro. E as pessoas vão, né? E eu fico muito feliz de ver pessoas que estão abertas aí a essa mensagem. E a doutrina espírita, ela é não só reveladora, atrativa, como ela acalenta, né? É como se você tivesse vivendo alguns obstáculos e ela mostra para você como transpor esse obstáculo, como enxergar ele de maneira diferente, menor talvez. Então vamos que vamos, gente. Quem quiser ir oferecer não só o nosso estudo, mas a Rede Amiga Espírita em si, porque são poucos seguidores, eu acho, né? Se você for ver o número de espíritas que tem no Brasil, são muitos. Era para ter mais, Era né? para ter mais pessoas seguindo a Rede Amiga Espírita. Conteúdo todo escolhido a dedo ali. Então, se vocês quiserem aí compartilhar esse estudo, pode ser que salve alguma pessoa. Bom dia a todos. Jesus ilumine a nós nesse próximo passo que estamos dando. É mesmo, já aproveita que você está aqui no YouTube. Você está aqui no YouTube da Rede Amigo Espírita, já se inscreve. É aquele velho esquema que todo mundo fala, né? Inscreve, aperta o sininho para você ser notificado. Se você está no Facebook, já segue aí então. Segue a Rede Amigo Espírita no Facebook, segue no meu perfil também. Estamos aqui no meu perfil no Facebook, Oceander Vesky. Aproveita, vamos mexer o bolo aí, vamos enriquecer a nossa doutrina através da adesão e não paga nada. Se fosse assim, mas tem um custo, eu tô meio apertado. Não, é custo zero, você não paga nada. Então aproveita e já se inscreve aí, porque isso ajuda o canal, no caso no YouTube especialmente, a se tornar mais relevante, a se tornar mais abrangente, ele é mais divulgado pela própria plataforma, né, que quando percebe que tem um canal que está crescendo, eles divulgam mais, enfim. Se você se inscrever, você vai estar ajudando a doutrina espírita, vai estar ajudando o cristianismo a se propagar. Você não está ajudando a Rede Amiga Espírita necessariamente. Você não está ajudando o Zé Aparecido, ou a mim, ou a Estela, não. Você está ajudando a propagação do bem. E é isso que o mundo está precisando. As pessoas estão perecendo, estão
se perdendo na loucura, sabe? Estão se perdendo no suicídio, na depressão, na ansiedade excessiva. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ajudar o mundo a se livrar dessas energias que estão nos testando para ver onde a gente chega, até onde a gente vai. Então não espera a coisa ficar ruim, não. Vamos ajudar aí na medida das nossas forças, certo? E é isso aí, gente. Vamos então ao nosso momento da oração. Os nossos bons dias hoje já se encerraram. Vamos lá? Bora. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que conduzem os estudos em todas as esferas, os estudos do bem, sobretudo da doutrina espírita, estamos aqui hoje reiniciando mais um estudo do Evangelho com tantas pessoas queridas. A maioria delas a gente nem conhece pessoalmente, mas somos todos uma família ligadas no Evangelho, ligadas no desejo de se instruir, ligadas no desejo de ser melhor e na esperança de um mundo com mais paz e harmonia. Mestre, abençoado seja todos os corações que estão aqui envolvidos, encarnados e desencarnados. Que possamos conseguir, Senhor, caminhar aqui na terra sendo representantes desse Evangelho. Abençoado seja, Senhor, a todos nós que enxergamos as nossas mazelas, nossos problemas morais, identificamos e tentamos resolver, mesmo que seja em doses homeopáticas. O Senhor sabe, Senhor, que não conseguimos dar muitos saltos na evolução, mas a cada degrau galgado, abençoamos o Senhor que deixou a mensagem aqui tão clara para nós. Muito obrigado por essa oportunidade de conseguir decifrar de maneira mais clara que a doutrina espírita nos traz os seus códigos divinos do bem e do amor. Gratidão, Senhor, de nosso coração. Abençoado seja todas as pessoas que não buscam, que não entendem, que passam longe dessa mensagem, que elas possam algum dia cruzar o destino de alguém que seja inspiração e exemplo para elas. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. E hoje eu trouxe um livrinho que se chama Amigo, aqueles livrinhos versões bolso, que é de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é: à frente de quaisquer problemas de que a experiência humana te cerque, mergulhe o pensamento na luz do amor que Jesus nos legou e perceberemos que atualmente no mundo ninguém existe fora das áreas da compaixão. Bonito, né? Pois é. Se não fosse a compaixão divina, nós nem estaríamos aqui. Sem paixão, não, compaixão. É, compaixão. Gente, é uma satisfação poder dizer que nós estamos hoje iniciando de novo. Start inicial do zero. Eu fui marcar aqui no livrinho sabe que esse código aqui, o jogo da velha que a gente chega no Brasil, no Japão é número, significa número. Sim. Fui marcar o número 1 ali e falei, caramba, é muito interessante, né? Já pensou que legal? Bora, né? Então vou até colocar aqui o nosso bannerzinho, olha lá. Number 1. Olha lá, hashtag 01, prefácio e introdução, objetivos dessa obra. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente aqui, para poder já ir tornando autoexplicativo. Nós vamos ler o prefácio e durante a leitura, pode ser que a gente interrompa ela antes de terminar, para já ir comentando já. Então nós vamos lendo e comentando, para trazer um dinamismo aí, então tornar mais facilitado aí, como por exemplo o prefácio, que ele é até mais curto, a introdução um pouquinho mais longa, e vamos fazer dessa dinâmica aí. Tô sabendo que tem gente que já comprou o nosso evangelhozinho aqui de espiral. A Vanessa veio falar para mim ontem assim, Nossa, já comprei o evangelho de espiral para acompanhar mais facilmente. Que legal, Vanessa. Se vocês não compraram ainda, se vocês não acharam, vale a pena comprar, gente. Porque, você consegue movimentar, tá vendo? Fica fácil, tá vendo? Você faz assim, ó. Agora, quando é o livro, esse brochurinho aí, ele fica mais duro, é mais difícil. Assim, ó, assim, ele depois ele arrebenta. Ele vai arrebentando, vai soltando as folhas. Esse aqui não, esse daqui já é de um jeito mais fácil de usar aqui. Então, eu vou dar uma diquinha, então, que a Vanessa comprou novo, pode ser que mais alguém aí não faça esse tipo de estudo, mas quando você ver alguma coisa que te chama atenção, marca e escreve faz anotação. assim,
Escreve a data que você leu, o que chamou a atenção e coloca o exemplo. Eu percebi que realmente naquela prece que eu fiz, porque um dia, quando você voltar nesse trecho há 3 anos atrás, você vai ver que esse problema já não existe mais, que você solucionou de maneira boa, que você nem enxerga mais como problema. É uma experiência muito rica a gente anotar o que você está sentindo diante daquele trecho que você anotou. Isso, Nossa, é toda anotada aqui. Anota com caneta, com lápis, o que você quiser. O livro é teu, você faz o que você quiser com ele. Bora estudar, é a faculdade do Evangelho. Então, gente, com muita honra, estamos aqui no nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa é uma versão traduzida pelo Herculano Pires, mas tem a do Salvador Gentili também, que é ótima. Então, esse daqui é melhor que o outro? Não, os dois são iguais. Muda umas palavrinhas. Muda só, às vezes, alguns sentidos, assim, mas é muito pouca coisa. Tanto que no início aqui nós temos a explicação que o próprio Herculano Pires deu sobre a sua tradução. E o prefácio, então, vamos aqui, que foi ditado nada mais, nada menos do que pelo Espírito da Verdade. Vocês fazem ideia quem que é o Espírito da Verdade? Alguns boatos dizem que é o próprio Mestre Jesus. Pois é, já imaginou receber uma mensagem direta de Jesus, hein? Então vamos lá, me acompanha na leitura. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Comenta aí, Estela. Que bonito, não é? É muito filosófico, poético. E aí eu lembrei de uma passagem, quando ele diz aqui, gente, isso pode ser curiosidade, mas aquece o nosso coração, aqueceu muito o meu. Eu vou contar a história para vocês. Quando, no início do prefácio, ele diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, olha que coisa linda, são guerreiros do bem. Mas quando, nessa passagem que ele diz que os anjos são as virtudes dos céus, eu lembrei de uma passagem que pode ser que a maioria que já saiba, mas é gostoso reforçar isso no nosso coração, de quando Jesus estava lá no Calvário, prestes a deixar o espírito, deixar o corpo, surgiu, para quem enxergou ali, colocou para nós como estavam vendo fora a terra, surgiu um grande anjo, o mais iluminado de todos, arrebentou o céu e veio na direção de Jesus. E Jesus sussurrou no ouvido dele e ele foi correndo para outra direção. Aí a curiosidade de quem enxergou, né? Não eram vivos, eram pessoas que estavam desencarnados, espíritos que fizeram parte daquele momento, dizem que era o anjo da caridade. E quando Jesus chegou perto de Jesus, ele falou assim: busca Judas que ele vai se suicidar agora. E o anjo da caridade foi buscar Judas. E a gente às vezes tem essa falsa impressão de que Judas foi o traidor, foi isso, foi aquilo. E quando nós estudamos um pouco das mensagens, Malho Judas, você lembra que tinha essa brincadeira? Até hoje tem alguns lugares ainda, né? Seu Judas, seu traidor. E vocês, até minisséries, eu assisti a minissérie Maria Madalena, assisti The Chosen. E Judas, eles têm um pouquinho da mensagem um pouco deturpada de quem ele é realmente. Até The Chosen tem uma versão melhor, que é um Judas que era o que acreditava mais em Jesus.
Só que ele acreditava de um jeito que é difícil você não estar naquela época e pensar, poxa, esse cara tem poder demais. Eu vou mandar o exército aqui, ele faz assim, arrebenta com tudo eles e a gente vai ter o reino de Deus que ele prometeu para nós, imaginando que seria um reino físico. Então Judas não traiu ele por moedas. Judas imaginou que teria um movimento diferente. Tanto que o arrependimento dele foi imediato e ele foi se suicidar. Tamanha vergonha que ele sentiu. E aí, quando tem um anjo representando a caridade, olha a coisa mais linda, você imagina. Os anjos do Senhor são os representantes das virtudes. Tem um da caridade, tem o outro do quê? Tem o da generosidade, Então, onde? Quem você vai seguir? Já viu aquelas crianças que estão As crianças que até quando chega até o primeiro colegial, mais ou menos, primeiro ano, eles brincam de imaginar as profissões que eles teriam segundo os professores. Quem que nunca brincou disso? Nossa, se eu fosse professor, eu ia ser de português, ou de matemática, ou de biologia. Você já brincou na sua cabeça qual a sua maior virtude? Porque depende da sua maior virtude, o anjo celestial que representa ela no céu te usa muitas vezes. Você, André, por exemplo, não sei se ele já parou para pensar nisso. Outro dia eu fiz até um desenho que eu pensei assim, vou fazer um desenho que fala para ele. Ele é uma das pessoas que mais divulga coisas boas no mundo. Você acha que não tem alguém que organiza isso lá no céu? Ah, e eu, Estela, que eu gosto de jardim. Ah, eu não posso ver uma plantinha seca, que eu vou lá e eu vou aguar. Você acha que não tem um espírito de alta elevação que é responsável pelas plantinhas secas do mundo? Tudo. Tem alguém que tem uma organização, tem um general no comando. Então se pergunta, qual é a sua virtude? E será que está sendo usada? Como o próprio Francisco de Assis diz, você acorda pela manhã, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Só que ele vai fazer você instrumento de um jeito diferente, o meu diferente do você, Ander. Porque às vezes a minha virtude não é de sair instruindo por aí como o se faz. É outra. Falar, poxa, mas o meu Estela, eu sei cozinhar. Olha, e eles vão te usar para essa virtude. Vão te usar. Eu vi um Reels essa semana, um videozinho muito bonito de um soldado que fazia 1 ano que ele estava sem ver a mãe dele. Coreano, alguma coisa assim. E aí eles servem para ele uma sopa, e quando ele começa a comer a sopa, é emocionante. Ele começa a se emocionar e vai limpando. Aí alguém pergunta para ele, ele fala, nossa, tem muito sabor da sopa da minha mãe. E eles tinham levado a mãe dele para visitar ele. Aí ele come a sopa meio que chorando assim, ele olha para trás a mãe dele, aí ele chora, é muito bonito. Então, como que a gente vai dizer que você saber cozinhar não é uma virtude, se você está entregando com amor? Imagina se marcar uma pessoa com sabor, isso é fantástico demais. Então, tudo você está ligado a uma grande corrente, é uma responsabilidade grande essa virtude que você tem. Porque o general lá em cima, como nossa Maria, Casa Maria de Nazaré, a maior hospital socorrista de suicida que existe no mundo espiritual, comandado por ela, pelos legionários de Maria, tem alguém no comando. Você ora pelos suicidas? Porque se você ora pelos suicidas, todos eles recebem e eles abençoam, porque eles falam assim, como que alguém está me dando tanta satisfação nesse momento e nem sabe o meu nome? Porque tem muitos momentos que o suicida ele não pode receber de um familiar, porque ele se emociona além da conta e ele volta num estágio que eles não querem. Então, eles só recebem de pessoas desconhecidas, até ele conseguir receber de algum parente a oração dele. Então, o que acontece? Você está diretamente ligada a Maria de Nazaré quando você ora por um suicida. Olha isso, hein? Você ser ligada a Maria é muito bonito, né, gente? Então, acho que o prefácio trouxe isso para nós, de enxergar que quando você está diante do Evangelho, você está diante de espíritos muito grandes. Aí vem a filosofia e a poética toda aqui dizendo que é uma grande sinfonia. Então, a gente está ligado numa orquestra, não é? E o legal que eu gostei aqui, que o Espírito da Verdade, que para nós é o próprio Cristo, ele traz assim, são chegados os tempos que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Isso significa que muitas pessoas têm a impressão de que vai haver um grande cataclisma, vai haver
Que nem o pessoal fala aí, Jesus está voltando, como se Jesus tivesse ido embora e me deixado nós aqui sozinhos. Jesus nunca esteve ausente. A questão é que nós chegamos num momento que o limite do nosso entendimento já dá margem para dizer que nós não somos mais ignorantes. Por isso que se fala, estão chegados os tempos. Quer dizer, esquece o tempo de relógio girando, é o tempo mental. Já não dá mais para poder você viver uma vida translocada e uma vida materialista, distante das coisas de Deus, porque isso não está salvando as pessoas. Essa é uma grande preocupação que nós temos. Eu digo, não eu, Estela, mas o movimento espírita de modo geral, a doutrina espírita, os espíritos superiores, têm uma grande preocupação de perceber muitos irmãos nossos se perdendo pelo caminho, se perdendo pelo desespero, como eu até falei aqui no início, se perdendo para a depressão, pelo orgulho, como está aqui, olha só que interessante, ó. Para dissipar as trevas, essa é a nossa função. Confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Você se considera justo? Você se considera alguém que está aí em busca de conhecimento, de crescimento? Você se considera óbvio e imperfeito, que todos nós somos? Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é exemplo nenhum. O único exemplo que nós temos é Jesus. Mas se você se considera alguém no caminho da justiça, você vai ser glorificado. Você vai começar a experimentar dias melhores que virão. Ainda estamos vivendo momentos turbulentos. Só que esse mal ainda está aparecendo que está assim, está sendo glorificado, mas ele em breve vai cair. Ele não vai ter mais sustentabilidade, porque vai chegar um momento em que a justiça divina, sendo implacável como é, que ela passa a reger aqueles que não se compadecem, aqueles que não têm compaixão, que não têm piedade, que não têm nenhum tipo de estímulo para o bem da coletividade, esses vão acabar perecendo pelas próprias ações. Então os justos vão ser glorificados, como está aqui, ó. Se você então se sente acuado, muitas vezes desesperançoso, está numa linha de insatisfação com alguns acontecimentos que nós observamos na sociedade, de modo geral, pode ter certeza que isso vai servir de lição no futuro, para que a gente não volte a cometer os mesmos equívocos. E ai daqueles por quem está vindo o escândalo, parafraseando Jesus. Então permaneça aí dentro da sua linha de ser justo, de ser alguém que pratica a justiça, mas com também compaixão, uma justiça serena, não uma justiça implacável, uma justiça deixa todo tipo de implacabilidade para a obra divina. Não vamos querer nós pegar o cajado de Deus aí para resolver as coisas ao nosso modo. Então isso me trouxe uma grande esperança, me deu assim, se eu não que eu me sinta justo, mas eu estou em busca de justiça, eu estou em busca de ser um cara justo, sabe? Então isso me trouxe um alento, sabe? Por mais que as coisas não estejam como eu gostaria, mas é porque ainda não chegou o momento de que as coisas aconteçam como eu gostaria. E confundir os orgulhosos eu achei muito interessante, né? Você imagina um orgulhoso assim, ó, mas como assim? Orgulhoso, confuso, sabe? Vai ser interessante imaginar essa cena, né? Porque o orgulhoso, ele acha que tudo gira em torno dele. E o que ele pensa tá só ele tá certo. O orgulhoso é assim, não, ele não percebe que ele está numa linha de fascinação pelo seu orgulho, de querer ser assim, detentor da posse da verdade absoluta. Então ele vai ficar muito confuso, que na hora que ele perceber que as verdades dele não são as reais, as verdades dele eram fictícias, vai dar uma grande confusão, e isso é muito bom. É bom porque a própria pessoa vai começar a perceber que está indo para o caminho errado. Se nós estamos aqui em busca de bem coletivo e nós não estamos promovendo o bem coletivo, nós estamos numa linha de orgulho, de fascinação. Estamos numa linha de equívoco. Se nós estamos seguindo qualquer tipo de denominação, ou de pensamento, ou de linha religiosa, mental, ou de linha política, que promove a desunião, promove o desacordo, promove o separatismo do nós contra eles, isso daí vai confundir muitas pessoas no futuro, quando elas perceberem que o equívoco está aí rondando a própria consciência. Quando ela perceber que, independente de opinião, o outro é seu irmão também, o outro precisa ser respeitado também. Quando esse momento chegar, vai haver uma grande confusão
entre essas pessoas que ainda estão teimando em desenvolver esse separatismo, né? E, como a Estela bem disse, essa forma poética de dizer que as grandes vozes do céu ressoam como como o toque da trombeta. Quer dizer, a trombeta, ela geralmente tem um toque musical assim contínuo, ou seja, vai ser algo coeso. A vinda e a presença desses benfeitores que já estão entre nós desde sempre vai se tornar cada vez mais perceptível aos olhos e aos sentidos emocionais daqueles que buscam o bem. Ou seja, você pode refinar o seu toque também para poder entrar nessa grande orquestra. Você vai começar a participar. Vocês já viram, pessoal, numa grande orquestra, não tem um que toca violino, tem um que toca ali uma trombeta, tem um que toca clarinete, tem um que toca piano, tem um que toca uma violinha, um violão. É uma grande orquestra sinfônica. Nós podemos nos habilitar a começar a tocar também. Eu posso pegar ali o meu tamborinzinho, né? O tamborim geralmente é mais coisa de carnaval, né? Mas enfim, nós podemos entrar nessa orquestra e começar a tocar juntos. Quer dizer, como é que você toca ali um violino junto com a orquestra de Jesus? Quando você passa a transmitir que o teu toque ali daquele, eu esqueci o nome daquela madeirinha com aquela cerdas que parece que é um rabo de cavalo ali, né? Super esticado que dá ali o toque no violino, que produz o som. Enfim, quando nós percebermos que nós estamos tocando em sintonia e está tudo junto, está tudo no ritmo certo, no tom certo, significa que nós estaremos agindo assim na nossa vida cotidiana. Ou seja, no meu dia a dia, eu colaboro para que todas as pessoas que estão ao meu redor estejam se sentindo harmonizadas com o que eu produzo. Então, fazendo, obviamente, uma analogia, fazendo aí um elo de ligação, um sentido figurado de sermos aí integrantes de uma orquestra, essa é a proposta de Jesus, nos chamar para tocar junto com Ele e produzir uma linda melodia de paz, de harmonia. Então, assim, já que nós estamos aqui hoje muito filosóficos, né, estamos aqui numa linha quase poética, né, de avaliação aqui da mensagem, o convite que está sendo feito aqui pelo Espírito da Verdade é que, ó, não dá mais tempo. Não dá mais tempo de a gente postergar isso, porque estão chegando momentos onde as tragédias estão acontecendo e elas podem nos pegar sim. Não duvide que a tragédia pode te pegar. Só que se você estiver participando dentro desse grande núcleo que você se insere, vai ficar mais difícil a sua queda. Você vai conseguir suportar e vai conseguir aprender e superar e seguir em frente e ser melhor, e ser mais relevante, mais coeso, mais forte. Então está feito o convite, gente, do Espírito da Verdade, para que a gente participe dentro desse grande banquete, como Jesus prometeu. Para que nós nos servíssemos de grande utilidade da nossa inteligência, das nossas capacidades, das nossas virtudes já adquiridas, para participar dessa corrente. Então, de início aqui, e é algo que até emociona a gente, porque nós estamos sendo convidados e o convite é esse aqui. Não é um convite que vai descer dos céus lá, vai ser projetado como se fosse num grande telão na sua cidade aí. Ah, Jesus vai voltar. Mas Jesus vai voltar como? Ele já está aqui, ele não foi embora. Não espera Jesus descer da terra, assim, ó, descer do céu ali, num cavalo alado e aquela coisa toda. Isso é coisa mirabolante, é coisa que é ficção isso aí. Jesus já está em espírito entre nós. Se ele descesse do céu, iria parecer algo meio intimidador, sabe? Para aqueles que não creem nele, iriam se sentir constrangidos. Jesus não quer constranger ninguém. Jesus não virá pela força, pelo constrangimento. Ele não vai descer num cavalo alado e tomar conta do mundo, como o nosso querido Judas Iscariotes imaginava que fosse assim que Jesus iria proceder. Então ele, naquela vontade de querer que o reino de Deus se estabelecesse na marra e rapidamente, ele foi lá e entregou Jesus, obviamente, não como um calhorda, não como um canalha, mas sim como alguém que queria ver o reino de Deus começar ali naquele momento. Então Judas foi muito injustiçado ao longo dos milênios aí, mas hoje nós temos notícia da sua grandiosidade e era o apóstolo que mais amava Jesus, hein? Para quem não sabe da história, era aquele que mais era chegado ali, o que mais tinha compaixão, mais queria estar perto de Jesus. Então Judas foi injustiçado porque as pessoas não tinham conhecimento, apenas enxergaram a casca, não enxergaram a essência dele. E aí, meus amigos, estamos sendo convidados. Você vai aceitar o convite?
Eu tenho certeza que você está aqui com a gente aqui nesse momento é porque você já aceitou, né? Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver o que o Luciano Praciano comentou. Jesus era a poesia que andava. Verdade, hein, Lu? Pois é, e outra coisa que ele comentou aqui bacana de ser relevante, aqui complementando o que a gente falou, que não há nada de errado com a matéria, mas quando endeusamos a matéria, há algo errado conosco. Por quê? Porque a matéria, se você endeusar ela, se você amar ela demais, você vai ter uma grande decepção um dia quando você perceber que você está totalmente desmaterializado, você não tem acesso a mais nada do que você amava, nem a matéria de alguém que você pegava, assim você não vai poder pegar mais. Nem a matéria que você comprou, nossa, eu comprei esse microfone, eu tenho tanto apego nele, não vai mais, você não consegue relar nele, a tua mão vai passar no vazio, assim, no vácuo. Então, nós precisamos da matéria para nos desenvolver, mas nós não podemos ser escravos dela, né? Vamos continuar aqui então, ó. O objetivo dessa obra vai ser a hora aqui que eu vou falando, se a Estela quiser já ir me interrompendo enquanto eu estiver falando, já vai interrompendo aqui para a gente trazer esse dinamismo e a coisa andar aqui de um jeito diferente hoje. Me acompanha na leitura aí? O objetivo desta obra. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. A primeira, os atos comuns da vida do Cristo. Segunda, os milagres. Terceira, as profecias. Quarta, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. E 5, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo dessa obra. E eu acho que resumiu bem de início já. Vocês imaginam, gente, o tanto de livros e obras que nós encontramos dizendo não fica por aí defendendo a doutrina espírita, porque quando fala defendendo no sentido da discussão, você entra em embate, em combate até com uma pessoa que tem uma ideia diferente da tua. E aí, no fundo, não é, mas espera aí, vocês acreditam então que Nossa Senhora teve de maneira natural, Jesus? Vocês acreditam, então, você viu que agora, o ano passado foi, sei, talvez pelas mídias, um ano de maior discussão que Jesus não faz aniversário dia 25 de dezembro. Agora eu vou falar para vocês. Que diferença faz isso na tua vida ou na minha vida pelo esforço moral de que aqui estamos encarnados? Que diferença faz que dia que ele nasceu? E quando você menos espera, olha lá, você metido em uma discussão tola dessa. Porque olha, eu sou espírita, então a gente não cultua a imagem, porque não sei o quê, tudo bobeira, gente. Você já foi na casa de alguém que tá cheio de santinho lá, é uma pessoa maravilhosa. E sabe por que ela é maravilhosa? Não é porque ela tem aquelas estátuas ou nada, é porque ela evoluiu moralmente. Enquanto eu tô parada julgando pessoas que cultuam imagem. Então, toda vez que você parar de rotular as pessoas e pensar, estou aqui para evoluir, aí vai. Agora o problema é eu ficar pegando os nossos irmãos evangélicos, dizendo que eles não sabem de nada, e a gente que sabe, e os católicos, e eles fazendo isso conosco também, e esquecendo do que é o objeto central de toda a obra que nós estudamos, que é a evolução moral. Mas não foi assim que Jesus disse, Oceano. Imagina eu e ele aqui, ele cita uma parábola, estava em João, eu falei, não está em João, está em Mateus, Oceano. E aí começa, olha gente, que bobeira.
E pode até contar a parábola errada, falar, você viu aquele homem adúltero que ia ser apedrejado? Fala, pronto, não é homem, é mulher. Eu apedrejando ele aqui com a minha crítica. Então, assim, não se apegue em detalhes quando você vai falar da doutrina espírita ou dos estudos que vão fazer você melhorar. Vai direto no assunto, mas é no seu coração. Não é na sua boca, não. Não é na teoria, é na prática. Prática da moral. As pessoas usam até uma certa falta de sensibilidade, falta de conhecimento, assim, brutal. Como, por exemplo, outro dia eu vi um padre famoso da internet aí, não vou citar o nome, obviamente, mas ele deixou muito clara a seguinte afirmativa: o espiritismo não é cristão. Coitado. Pergunto assim, será que ele estudou o espiritismo? Será que ele leu o espiritismo? E pra que atacar a gente? Porque a gente só fala de Jesus, só. Quer dizer, a mesma coisa dizer assim, o sol não é quente. O sol, ele é frio. E nunca foi no sol. Ele nunca chegou nunca perto. Tomou ali, nunca saiu, pôs o pé para fora da janela para poder ver. Então ele falou isso e eu fiquei observando, pensei, meu Deus, como que tem gente que não percebe que trabalha contra a obra divina? Falar que o espiritismo não é cristão é uma tremenda mentira e uma tremenda busca pelo exclusivismo. E aí eu fiquei pensando assim, um indivíduo quer ser dono de Jesus, já pensou isso? Quer dizer, aí eu pensei, então se o espiritismo não é cristão, o que é cristão então? Só a igreja dele, né? E infelizmente era um padre, né? Fiquei com pena da avaliação tão inferior, tão infeliz dele. Quer dizer, são dogmas que a pessoa criou, de que assim, somente a igreja católica é cristã, somente a igreja protestante é cristã, somente... Gente, Jesus é para todos. Vocês acham que Jesus não está lá no meio dos muçulmanos? Vocês acham que Jesus não está lá no meio dos hinduístas, dos taoístas? Enfim, seja lá o que for, Jesus está em todo lugar, para todo mundo. E ninguém é dono de Jesus, nós somos irmãos de Jesus. E até um ateu que respeita mais, está sendo mais cristão que um padre que fala mal de outra religião. E um padre que não estudou, né, espiritismo, que ele não, se ele começasse a estudar, ele já veria que a citação inicial aqui é de Jesus. Nós começamos aqui hoje, o primeiro item, já está falando de Jesus. Como é que pode ser o espiritismo não falar de Jesus? Como é que pode dizer isso? Então, são dogmas infelizes daqueles que não conhecem, né, e falam. Dando sequência aqui, ó. Todo o mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está, em grande parte, nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. Vamos parar nisso aqui para comentar isso? Deixa eu comentar então aqui. Você vê, as pessoas leem a Bíblia e trazem a ela um sentido muito literário e muito poético e não compreendem. E depois começam a criar mecanismos de separatismo, como eu falei aqui no início. Todo tipo de separatismo promove a desunião. Promove assim, nós somos conhecedores, vocês aí não. Quer dizer, esse é um grande equívoco e isso não faz com que as pessoas possam se unir e formar essa grande orquestra que nós falamos aqui agora há pouco. A pessoa quer criar um grupinho musical separado, sabe? Você fica lá aquele cantorzinho que canta sozinho, você não participa da orquestra. Porque você não entendeu que nós estamos aqui para viver em orquestra. Então, essa confusão acontece por conta da falta de entendimento das palavras, que realmente é bem destacado aqui, que eram mais difíceis mesmo de compreender. Aquele que se apega muito na Bíblia, ele não compreende muitas coisas e leva ao pé da letra aquilo que é mais interessante para ele seguir. Então, tem alguns verdadeiros absurdos criados pelos homens que não estão dentro da obra de Jesus. Não é isso, Stella? Você entendeu? Não pode continuar? Seguir, pode continuar? A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem que a maioria o leiam por desencargo de consciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer, sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam despercebidos.
torna-se impossível apreender, ou seja, de apreensão, o conjunto e fazer os objetos de leitura e meditação separadas. Quer dizer, as pessoas se prendem à parte filosófica e esquecem da questão moral. Deixam a moral de lado e se apegam naquele todo no enredo, na narrativa. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá, ao mesmo tempo, encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas à mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, assim como a divisão por versículos. Mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira a que umas se deduzam das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Ou seja, Kardec colocou aqui uma ordem, uma cronologia, onde numa lição futura, que nós vamos estudar agora até o capítulo 28 de novo, elas se complementam, elas se auto-explicam. Quando você lê o capítulo 1, ele vai ser um complemento do capítulo 2 e assim sucessivamente. Então foi tudo muito bem planejado pela ordem superior, para que não houvesse nenhum tipo de equívoco, para que não fosse falado, por exemplo, no capítulo 3, algo que só vai ser ensinado de forma clara no capítulo 5. Então, para você não ficar boiando no capítulo 3, tudo que vai ser falado é tudo coisa que foi dita ou que tem uma base dos capítulos anteriores. Esse seria apenas um trabalho material, que por si só não teria mais do que uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências, com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis, e muitas mesmo parecem absurdas por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. E é por isso que, se ele abre novos horizontes para o futuro, lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, damos algumas instruções, escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países, através de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem surgido de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto diversidade de origens prova que os espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Aí, pegando aqui um parênteses, que é colocado aqui, que traz a seguinte informação. Poderíamos dar, sem dúvida, sobre cada assunto, maior número de comunicações obtidas numa multidão de outras cidades e centros espíritas, além dos que citamos. Mas quisemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha
as que, por seu fundo e por sua forma, cabem mais especialmente no quadro desta obra, reservando para publicações posteriores as que não entraram aqui. Quanto aos médiuns, deixamos de citá-los, na maioria, em virtude de seus próprios pedidos, depois, porque não convinha fazer exceções. Os nomes dos médiuns não acrescentariam, aliás, nenhum valor à obra dos espíritos. Sua citação seria apenas uma satisfação do amor próprio, pela qual os médiuns verdadeiramente sérios não se interessam. Eles compreendem que, sendo puramente passivo seu papel, o valor das comunicações não aumenta em nada o seu mérito pessoal, e que seria pueril envaidecerem-se de um trabalho intelectual a que prestam apenas o seu concurso mecânico. Trocando em miúdos, Kardec teve um cuidado em não expor nomes de médiuns que receberam as mensagens, porque eles são apenas intermediários, as mensagens não pertencem a eles. E você sabe como é que é, né? Hoje em dia, o que o pessoal faria? Vamos buscar saber como é que foi o passado desse médium aí, para ver se ele realmente é uma boa pessoa. Iriam esmiuçar o indivíduo até descobrir que um dia ele deixou de pagar um carnezinho lá, que ele deu um calotezinho. Tá vendo, ó? Olha o médium de Kardec aí, ó. Não pagou uma conta ali na frente. Ah lá, não pagou o IPVA do carro dele. Brincadeira, óbvio. Então, assim, tirar, tirar a personalidade do médium que trouxe a comunicação foi um grande acerto de Kardec para preservar a obra e não dar a ela nenhum tipo de exclusivismo, ou seja, ninguém é dono dessa obra, nem o próprio Kardec. O nome dele não era Kardec, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele, inclusive, tirou a própria essência de si. Ele não colocou aqui Evangelho segundo o Espiritismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não, ele colocou um pseudônimo. Quer dizer, a obra pertence à espiritualidade. Era um nome que ele teve no passado. Isso. Né? Depois Allan Kardec, pronto, para tirar o personalismo. E finalizando aqui a leitura de hoje, essa obra é para o uso de todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas, nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas, de agora em diante, de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. E finalizada a leitura aqui de hoje. E aí, para comentar esse trechinho aí que você, André, terminou de ler, achei a leitura longa, por isso que eu não interferi, né? Imagina que eles estão contando para nós que, olha, é o seguinte, gente, o Evangelho, ele está contendo aqui muita coisa do Testamento, do Novo Testamento, do Velho Testamento, só que ele tá, é como se fosse assim, então você pegou, descartou o que você achava desnecessário e deixou só o que você achava que era bom. Primeiro que aí não é Kardec, que foram vários espíritos. E mesmo que Kardec foi quem compilou, o administrador dessa obra toda, ele precisou passar por todas as obras. Vocês sabiam que quando entra uma pessoa no centro espírita, a primeira coisa que você fala para ela ler o Evangelho, adquirir o Evangelho, fazer Evangelho no lar. Aí você pensa, poxa, vou estudar a codificação, então eu vou começar pelo número 1. E ele foi o 5º livro. Ele foi o último. Kardec tinha passado pela Gênesis, Céu e Inferno, Livro dos Médios, Livro dos Espíritos, para depois ele conseguir fazer o Evangelho de maneira mais assertiva, né? Então, aqui tem um ensinamento moral. Ah, poxa, então se eu ler a Bíblia, gente, nada contra ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Se eu ler a Bíblia, não é o mesmo sentido? É que aqui eu gosto de estudar o Evangelho, eu vou falar para vocês de verdade, eu gosto no sentido particular. Quando eu tenho alguma problemática em casa, eu abro de maneira aleatória para ver o que ele traz para mim, para tentar resolver ou ajudar naquele problema. Se eu já estou mais direto, precisando de algo específico, você vai lá no capítulo das preces. O problema de você abrir a Bíblia é que existem algumas mensagens tão codificadas que você não tem acesso no seu coração.
Velho Testamento, então, nem se fala, tadinhos, porque eles falavam de um jeito diferente. Como é que você traduz, por exemplo, a mensagem que... Você lembra dessa mensagem, Oceander? Olha, a pessoa ia até uma árvore e ela orava até sair chama da sua cabeça. Aí eu falei, gente, isso nada mais é que a pessoa se iluminando quando é... Só que por que não falava, então, se iluminando? Porque não existia energia elétrica na época, eles não tinham esse conceito. Então, olha como que é difícil falar a linguagem de outro século, mesmo eles tentando mostrar para nós do que se tratava. Que a pessoa ia falar com o alto lá embaixo da árvore e a sua cabeça pegava fogo. Hã? Meu Deus do céu, não. Quando você reza, você se ilumina. O que precisou disso? De séculos de tradução para eu entender a mensagem que hoje para nós é claro, se ilumina por causa da energia elétrica. Então não é mais difícil você entender do que se trata. Aí você pega o evangelho e abre, e já foi uma luta, por exemplo, Lutero, né? Lutero é um dos precursores aí dos nossos irmãos evangélicos. Ele precisou pegar a Bíblia e traduzir, porque só quem sabia latim que sabia ler a Bíblia. E era aquela época de um Deus tirano, punidor, onde não podia nem orar para um suicida. Imagina, ele trouxe o acesso a todos. E aí, então tá bom, então eu fico com a Bíblia. Mas aí vem a doutrina consoladora, que não vai descredibilizar a Bíblia de jeito nenhum, só que ela vai trazer de maneira mais clara e compreensível. Você vai entender. Porque tem muita coisa aqui que foi pensado e repensado para o seu espírito. E na Bíblia? Na Bíblia não tinha. Por quê? Porque tudo que foi escrito ali foi o que eles viram. Viram Jesus fazer, viram acontecer na época, vamos colocar aqui porque é importante. Eles achavam importante para aquela época. Mas não era a mesma mensagem que a gente tem hoje. Então, pode estudar a Bíblia? Com certeza. E o Evangelho? Ele está traduzido para você. Ele está claro para você. Tem um livro que eu nem aconselho vocês verem, que é um filme um pouco violento, que é o livro de Eli, do Denzel Washington, o livro de Eli, né? Que tem até aquela discussão de se ele é cego, se ele não é cego. Para mim, que ele é cego, para quem assistiu aí. Eles lutam pela salvação do mundo, que estava dentro de um lugar. Esse lugar era a Bíblia. Só que aí, detalhe, ela estava em braille. Os únicos que conseguiam ler eram os que eram cegos, que eles conseguiam ler com os dedos. Então, sempre foi considerado um tesouro. Não vou descredibilizar a Bíblia. A diferença que é que aqui no Evangelho, ela é muito clara. Então, se você aprendeu desde criança a ler a Bíblia com a sua avó, né, que ensinou aquele vô que sentava e lia a Bíblia, continua, que maravilha. Estou falando até num sentido pessoal e particular. Eu não consigo me inspirar só lendo a Bíblia. Eu preciso do Evangelho porque ele é mais claro, ele é mais objetivo. E a gente está no mundo objetivo. Você está num mundo onde é touchscreen. Estamos em um mundo que os vídeos precisam durar 15 segundos, senão eles nem entram na plataforma para você poder assistir. Olha o mundo que estamos. Então, com certeza, o Evangelho, se você puder indicar para alguém, você vai atingir mais o coração de pessoas que não estão nem mais acostumadas à leitura. Quem dirá falar, nossa, eu não entendi isso aqui, vamos ver o que é a tradução disso. Então, esse é o nosso Evangelho, esse é o nosso tesouro. Iniciamos hoje essa introdução maravilhosa que nos diz, nos ajuda no que significa, e como o Sandra bem disse, né? Kardec deixou bem claro que não é dele a obra. Isso é o que deixa mais bonito ainda. Nós não sabemos quem foi o médium aqui. Você frequenta uma casa espírita aí, que tem aquele médium estrela? Ah, mas foi o médium que recebeu o espírito, a mensagem. Aqui não tem médium estrela. Nosso código de conduta moral sem o nome do médium. É justamente por isso, para tirar a humanidade e deixar só o que é sublime, que é muito além da humanidade. Pois é, tirar o personalismo, porque às vezes o indivíduo, quando ele cria um personalismo e ele se torna proeminente, ele pode às vezes escrever uma tremenda besteira e ser obrigado às vezes a engolir uma tremenda besteira porque foi o fulano de tal que é proeminente, que é famoso, que escreveu.
Então, para não correr esse risco, Kardec, de uma maneira muito sábia e coerente, e é assim que vai ser no futuro, a humanidade tem que se despersonificar, ou seja, nada pertence a nós. Inclusive, eu atribuo até essa nossa fala aqui, sem medo de errar de forma alguma, que muito do que a gente fala aqui, eu e a Estela, tem uma inspiração que vem do alto, ou seja, não dá nem para dizer que isso aqui é coisa da minha cabeça. Então, portanto, quem traz esse comentário aqui não é o Oceano e a Estela, é um conglomerado. Nós estamos aqui envolvidos e nós apenas somos a ponta final. Sabe, você só é a pontinha da tomada, mas a energia vem lá da distribuidora. Eu sou só apenas o plug aqui, ó, que conecta com a mente de vocês que estão encarnados aqui como nós. E eu percebo nessa fala do Oceano, sem vaidade nenhuma, porque você também pode ser isso. Você pode Pois ser é, a pessoa que vai passar a mensagem que seu cunhado, que seu amigo, que o cara da fila da lotérica está precisando ouvir. exato. É que nesse momento nós nos dispomos a fazer isso. Então é um caminho mais certo. Você acha que tudo que o Oceander fala aqui vem da cabeça dele? É, não, E nada que vem ele da fala. prática dele? Vem da prática do Oceander. Ó, ele fala isso porque ele é assim. Ah, ele é um anjo já encarnado. Gente, Pois é. não estaríamos aqui encarnados se eu lesse o Evangelho da maneira que eu leio, que o Oceander lê. Nós conseguimos interpretar bem e a gente faz isso tudo. Olha só que incoerente. Dois santos aqui encarnados. Não existe isso. Então, isso eu vejo que não tem vaidade nenhuma dizer que o médium veio e trouxe a mensagem, um comprometimento. Nós aqui estamos dispostos. Então se é médium, mesmo que não fosse, eles usam. Né? No prefácio nós não lemos ali que tem espíritos de alta envergadura, um exército. Quem somos nós? É aquele soldadinho raso, que você que joga xadrez é o peão. Né? E quando nós percebemos, então, que nós não estamos sozinhos, nós trabalhamos a diminuição do nosso ego. E é isso que Kardec fez com todos os médios, não colocando o nome de nenhum deles. E aqui também nós não colocamos o nosso nome. É apenas nós somos o elo de ligação. Aqui não precisa ter alguém encarnado para poder trazer a mensagem, mas toda a obra pertence a Deus, pertence a Jesus. Nós somos aqui apenas meros entregadores de cartas que Jesus escreveu, como disse um dia o benfeitor Emmanuel. A gente finaliza aqui então, agradecendo vocês que estão aqui conosco nessa manhã, para nós aqui um tanto quanto marcante, de 25 aqui de fevereiro, que estamos aqui reiniciando pela terceira vez o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Toca mais 4 anos aí. E é uma grande satisfação poder encontrar tanta gente boa reunida, e a gente fica com uma felicidade, uma sensação de, puxa, o negócio vale a pena demais, é algo muito bom. O tanto de amizade que a gente fez, muita gente está aqui conosco, o tanto de amigos que nós temos aqui junto, parentes, minha mãe, meu pai estão nos assistindo, meu irmão, outros parentes, né, que também às vezes não aparecem aqui, não comentam, até alguns porque são frequentadores de outras crenças e ficam receosos de comentarem, já vieram confessar isso para nós. Ó, eu não comento nada lá não, porque vai que alguém da minha igreja vê e aí dá um BO para mim lá, então, você vê, vai chegar um dia que todos esses tipos de paradoxos vão cair por terra. Que é paradoxal, né? Você gostar de algo e não poder divulgar, né? Não poder demonstrar que você gosta daquilo, que você acha aquilo interessante. Quer dizer, eu não teria nenhum problema se algum dia alguém me visse assistindo um culto evangélico. Ó, sou Oceander, espírita lá assistindo um pastor falar, fala, pois é, você não faz ideia do tanto de pastor que eu assisto, na TV principalmente. Assisto e gosto de muitos deles. Você não faz ideia do tanto de padres que eu assisto, que eu gosto muito deles, inclusive aqui no nosso Evangelho Domingo, que toca aqui com força mesmo é o nosso Padre Zezinho, né? Uhum. A gente adora o Padre Zezinho, o Padre Marcelo Rossi, enfim. Tem tantos padres maravilhosos aí que a gente é fã mesmo. Então vai chegar um dia que nós vamos deixar de lado, a humanidade vai deixar de lado todo tipo de separatismo, todo tipo de muro que nos separa e vai dar a voz aqui, como está aqui ó, no final, dizendo aqui, ó, vamos dar voz às instruções dos Espíritos que são verdadeiramente as vozes do céu, que vem nos esclarecer para que nós sejamos então convidados e que passamos a adesão à prática do Evangelho. Deixando de lado então todo tipo de puritanismo, todo tipo de filosofia, nós vamos partir agora para a prática. Vamos finalizar aqui com a nossa oração final e convidando você já de antemão para a semana que vem. Olha só o que vem aqui então, ó. Vamos falar da autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos, como muitos colocam como QEE. Controle, que é a abreviatura, né, de controle universal do ensino dos espíritos. QEE.
C-U-E-E. Vamos falar disso semana que vem, no nosso evangelho de número 2, hein? É isso Hashtag aí. número 2. E até semana que vem, então, que agora eu vou lá nos meus afazeres. Foi muito bom estar com vocês aqui. Bem-vindos a todos nesse primeiro dia de nosso evangelho. Pois é. Para mais 4 anos aí. Valeu, gente. Um beijo em todos. Muito bom. E tô vendo que chegou aqui a nossa amiga Luísa ali. Um beijão para ela e pra netinha, a Heleninha. Uma loirinha lindinha, maravilhosa. Viu? Um beijão, viu, Luísa? Vou tirar o nosso banner aqui. Nós finalizamos o nosso estudo aqui dessa manhã e vamos partir para o nosso, então, momento da oração. Obrigado aqui a Vanessa Brasolim pelo carinho. Enfim, todo mundo que comentou aqui hoje. A Adriana Cavenaghi chegou aqui também. A Sumier, o Fernando Silva, o Luciano Paciano, Marli Biagi, enfim, a Rúbia Correia. Todo mundo aqui, gratidão a todos. Se eu não falei o nome de vocês aí, não é separatismo não, tá, gente? Não dá tempo, mas todos que escreveram, comentaram, curtiram, compartilharam, deram joinha aí no YouTube. A gente agradece muito, tá? Só para deixar claro aqui, nós não ganhamos dinheiro com isso aqui não, viu, gente? Nós não monetizamos o canal, não tem nenhum tipo de ganho não com isso aqui, viu? Não tem nenhum tipo de vantagem financeira. A nossa vantagem aqui é espiritual mesmo. É ter amizade com vocês e propagar a obra de Jesus aí para os 4 cantos do mundo, certo? Vamos lá? Você colocou o seu copinho de água aí para fluidificar, na sua garrafinha? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, com muita alegria que nós obtivemos a tua permissão para reiniciar aqui o nosso estudo sistematizado da nossa doutrina aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Te agradecemos muito, mestre, por nos intuir, por nos colocar aí em contato com uma grande equipe espiritual que o Senhor nos enviou para abrilhantar esse trabalho que a gente faz de uma maneira muito séria e comprometida e sem nenhum tipo de vaidade nisso. Nós desejamos muito que esse estudo seja de alto gabarito, de alto nível moral, possa atender às tuas solicitações, mestre, e alcançar os corações dos nossos irmãos, corações que às vezes, incluindo o meu, agem de uma maneira titubeante, uma maneira equivocada, mas que estamos todos em busca de autocrescimento, de melhoria, de desenvolvimento íntimo, de transformação da própria caminhada evolutiva. Mestre, é uma grande alegria mesmo. Não tem como a gente começar aqui esse primeiro dia e fazer uma prece e não te agradecer imensamente pelas 2 vezes que nós já estudamos o Evangelho, as 2 vezes anteriores. Nós te agradecemos muito por ter estado conosco durante esses 8 anos que se passaram. Nós te pedimos permissão, mestre, uma permissão hoje um pouquinho mais longa, né? A gente sempre faz aqui um pedido para que o senhor deixe que nós estejamos aqui na próxima semana. Hoje nós queremos te pedir saúde física e mental pelos próximos 4 anos que virão. A nossa projeção aqui de encerrar esse estudo lá em 2029, já pensou? Falta muito tempo ainda, mas que vai passar muito rapidinho e que durante esse período nós possamos permanecer unidos, ligados com o que é correto, com senso de justiça, mas não uma justiça aplacadora que fira os nossos irmãos, mas uma justiça que tem a tua brandura e o teu amor, a tua compaixão que o Senhor nos ensinou. Senhor Jesus, abençoe cada irmão aqui presente nessa corrente. Fortaleça eles e seus familiares, para que tenham a oportunidade de juntos, toda semana aqui nos reunirmos. Abençoe também a nossa rede Amigo Espírita, na figura do nosso Zé Aparecido, que não querendo colocar nenhum tipo de exclusivismo em cima dele, mas é o nosso idealizador aqui, para que possa ele e sua família terem saúde, terem paz, terem harmonia. Senhor Jesus Cristo, nós queremos te abraçar nesse momento, te agradecer intensamente, pois nós sabemos que o teu trabalho é trabalho árduo, é trabalho constante, ininterrupto. E junto com essa assiduidade vem o teu amor por nós, a tua paciência, a tua resignação em nos aguardar a chegada. Te peço, mestre, que nos espere. Nós queremos diminuir o tempo de permanência aqui encarnados, mas não o tempo aqui de encarnação, o tempo de que haveremos de ter necessidade de reencarnarmos. Que sejam breves essas reencarnações futuras,
para que nós possamos viver em espírito, contemplando as belezas universais coordenadas por Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a oportunidade do raciocínio, por nos dar a nossa moradia, a nossa família, por nos dar a oportunidade de nos sustentarmos e que nada nos falte. Obrigado, Mestre, por estar conosco, como o Senhor como o Senhor prometeu, aliás, no nosso Evangelho, na sua passagem, que estaria conosco até o fim dos tempos. Nós sabemos que não haverá fim dos tempos, pois nós somos todos imortais em espírito. Mas obrigado por o Senhor nos dar esse consolo de sabermos que jamais estaremos sozinhos. Na tua bênção, Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade valiosa que o Senhor colocou em nossas mãos. Esperamos cumprir com responsabilidade, com disciplina, com assiduidade e, acima de tudo, Mestre, com fidelidade aos teus preceitos, para que nada que saia de nossas bocas possa ser inconsequente, incoerente, inoportuno, inadequado, para que possamos dar fidelidade em absoluto à lei de amor que o Senhor nos institucionalizou. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Queremos continuar contigo hoje e sempre, e que assim seja.